Olá, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com você a respeito de prevenção. Eu sou José Vieira, eu sou palestrante, consultor especialista para a prevenção de álcool e drogas. Todas as vezes que se fala a respeito das drogas de uma maneira geral, temos a impressão, eu vejo uma forte dificuldade das pessoas entenderem um pouquinho o que é essa questão de uma maneira geral. Eu entendo que o abuso de álcool e drogas tem levado as pessoas aos extremos, mas eu quero contar primeiro uma história rapidamente para vocês. Eu tenho uma vida de superação que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, porque essa questão de álcool e drogas, elas estão na maioria dos lares brasileiros nos dias de hoje. E se nós formos começar a observar, nós vamos ver que existe todo um processo, né? E eu me lembro que eu passei por isso na minha infância, quando eu percebi essa diferença, aonde está essa questão da experimentação sobre álcool e drogas. Todos nós temos uma oportunidade uma vez na vida, seja dentro de casa, seja na rua, seja nos grupos onde a gente frequenta, nós temos a oportunidade de experimentar algum tipo de droga. E comigo também não foi diferente. Mas, a partir de então, a gente observa que essa facilitação que existe nos dias de hoje, ela leva muito à questão não só da experimentação, mas do uso e, consequentemente, do abuso. E talvez, para algumas pessoas, como no meu caso, a dependência. Então, a minha superação nessa área de dependência de álcool e drogas, ela já tem 30 anos que eu tenho uma recuperação de vida relacionado aos problemas causados pelo abuso de álcool e drogas. E eu quero dizer para vocês que não é só a recuperação que eu tenho vivido hoje em dia, mas há 15 a 18 anos atrás eu comecei também a estudar sobre isso para poder realmente começar a ajudar as pessoas, porque eu comecei a perceber que essa demanda ela está cada vez mais crescente, sempre foi cada vez mais crescente. E a observação que eu venho trazendo a respeito de tudo isso é a dificuldade que a sociedade tem nos dias de hoje para ela poder entender um pouquinho como é que essas coisas se dão, né? E na medida que isso eu fui percebendo, eu fui tomando conta do estigma que permeia tudo isso. As pessoas, eu não estou generalizando, mas as pessoas têm uma dificuldade imensa em poder conversar com outras pessoas a respeito de tudo isso. Eu sei que eu estou falando de uma coisa que a maioria de vocês conhece, mas a maioria de vocês conhece como problema, né? Como foi um problema para mim e hoje ele continua sendo na vida de muitas pessoas, mas sem saber que é uma saída. Então, na minha formação, hoje eu já procuro uma situação de como resolver para aquelas pessoas que tiverem interesse, resolver o problema desse abuso ou talvez da dependência. E claro, eu também penso que é possível começar a desenvolver uma proposta diferenciada, não só para essas pessoas que já estão incluídas na questão do abuso e até da dependência, mas principalmente para aquelas pessoas que ainda nem experimentaram. E como que isso é interessante? Porque nós vivemos numa cultura de abuso, com certeza, propiciado por uma série de fatores, né? A mídia, o ambiente onde nós vivemos, é muito facilitador para que esse abuso seja manifestado. E claro, mais na frente também nós vamos ter a oportunidade de ver, né, as consequências de tudo isso. Eu vou dar um exemplo, né? 4 doses em 2 horas para feminino é considerado abuso. 5 doses em 2 horas é considerado abuso, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, mas eu sei que muitas vezes as pessoas, só isso já é abuso? Sim, só isso já é abuso. Mas abuso que leva a risco, que traz risco na vida das pessoas. Eu quero
mostrar para vocês que essa questão do risco, quando ele acontece no abuso, ele deixa as pessoas vulneráveis, porque o risco de violência doméstica, o risco de acidente de trânsito, a dificuldade que hoje as empresas têm para lidar com a questão do absenteísmo, do presenteísmo. O absenteísmo é falta, pessoal, é falta. O presenteísmo, a pessoa não falta, mas ela está presente, de corpo presente dentro das empresas, no ambiente profissional. E muitas vezes ela está no cafezinho, muitas vezes ela está lá no fumódromo, está na sala de outras pessoas conversando, ela não produz. Em torno de 25% hoje das pessoas nas empresas, elas têm a prática do abuso. Elas têm a prática do abuso, mas esse abuso, normalmente, eles se manifestam de várias formas ainda que não seja uma situação assim tão preocupante, porque as pessoas ainda conseguem justificar. Mas, né, nós podemos perceber que também existe algumas empresas nos dias de hoje que têm programas preventivos maravilhosos, né? Todos eles com o caráter de ações continuadas, né? Tudo isso para minimizar todo esse efeito, toda essa negatividade do aspecto do abuso de álcool e drogas. Eu entendo que a prevenção ainda é saída. Muitas vezes nós estamos só enxergando uma situação onde ela é muito desesperadora, porque existem muitas famílias com um problema da dependência, do abuso e até da dependência de álcool e drogas, e sem saber essas pessoas como lidar com essa situação nos dias de hoje. Se você tem um problema diante disso que eu falei, de abuso de álcool e drogas na família, no ambiente de trabalho, na escola ou até no meio em que você vive, deixa eu explicar uma coisa para você. Tem saída, sim. Agora, é importante que a gente aprenda como que essa saída pode ser possível. Eu, pessoalmente, tenho certeza que a saída é a prevenção. Eu convido vocês a participarem com a gente sobre esse assunto, né? Para que a gente possa encontrar realmente uma solução para tudo isso. É possível, acredite. Então, se você tiver dúvida, acesse a nossa fanpage, que lá nós temos um canal de comunicação ou também o nosso site, onde nós possamos interagir, nós possamos conversar mais a respeito desse assunto. Obrigado, grande abraço.